Olá, meus irmãos! Hoje a nossa leitura bíblica é em Números capítulo 21. Já estamos aqui nessa jornada em Números 21. E aqui ele começa dizendo: ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava em Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Hormã. Então, o que é que aconteceu aqui? Israel foi pego ali de surpresa, vamos dizer assim, e saíram para guerrear contra eles, e alguns dos israelitas foram levados cativos. E o povo orou ao Senhor e pediu para que ali, fazendo um voto, para que Deus libertasse e desse a vitória sobre os cananeus ali, e que eles destruíssem todo o povo. Então eles oraram ao Senhor e a oração deles foram ouvidas. Por que foi ouvida? Porque eles oraram aquilo que era da vontade de Deus. Veja só em Deuteronômio capítulo 20, versículo 17, diz assim: antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Então aqui eles oraram aquilo que estava da vontade de Deus, que era destruir totalmente os cananeus, os heteus, os jebuseus. Todos eles eram para ser totalmente destruídos, para que eles não contaminassem o povo de Deus com aquilo que a prática deles. E nós temos visto aqui em nossos devocionais como é importante a prática da disciplina dentro da igreja. Aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, aqueles que não buscam ao Senhor de todos do seu coração, o quanto uma pessoa ímpia no meio do povo de Deus, como ela contamina, como ela vem para destruir e cativar pessoas que ainda são verdes na fé, não são maduras na fé, e são cativadas ali e levadas e sendo enganadas por eles. E assim o povo de Deus tem que estar atento para que esses falsos mestres, esses falsos profetas não venham se infiltrar no meio do povo de Deus e contaminar todo o meio. Então Deus aqui, ele nos ensina a estarmos atentos a todas as artimanhas e ciladas do inimigo, para que a gente não contamine o meio, o povo de Deus. Aqui, a partir do versículo 4, ele vai falando da serpente de bronze, que diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Nós temos visto essa recorrência do povo que constantemente ficava impaciente, incrédulo, né? Revoltados com a caminhada deles no deserto. Eles tinham acabado de destruir, de libertar alguns do povo que foram levados cativos, e agora, quando eles guerreiam e quando ele destrói ali os cananeus, eles voltam novamente
a murmurar, né? A ficar impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Veja só, contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito novamente, né? Porque nos fizeste subir do Egito. Nós estávamos bem lá, nós tínhamos fartura, nós tínhamos tudo, casa, a nossa segurança era o Egito. Nós estamos aqui nesse caminho vulnerável ao deserto. Então, quando eles olhavam assim para as circunstâncias e não o Deus do deserto, eles murmuravam e eles estavam aqui novamente falando contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água. Veja só, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, este pão inútil. Veja só o que eles estão murmurando, o que eles estão aqui impaciente, questionando que eles não tinham pão e nem água. Ora, eles tinham acabado de ver lá em Meribá a água jorrar grandemente. Veja só o versículo 11 do capítulo 20 que vimos ontem. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então não era só água para o povo, mas para os animais. Aquela rocha saía água suficiente para dar de beber, não só para todo o povo, mas para os seus animais. O maná diário ali. E eles estão dizendo, nossa alma já tem fastio desse maná, esse maná inútil que a gente vê todos os dias. Aí veja só, vamos voltar lá, já vimos ontem, lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Veja só o que eles estavam rejeitando, o que eles já estavam fartos, que era inútil na vida dele. Veja, capítulo 10 de 1 Coríntios. Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram, veja só, de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. E aí o versículo 9, veja só. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não ponhamos o Senhor à prova. Aqui o povo estava colocando Deus à prova, estava rejeitando um maná espiritual, uma água espiritual, e veja só, a água, a pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E assim eles estavam ali pondo o Senhor à prova, e a consequência disso veio agora. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés:
faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhar para a serpente de bronze, sarava. O povo murmurou, o povo pôs Deus à prova, o tempo todo Deus caminhando com seu povo, Deus dando de beber uma água, não só uma água para saciar a sede, mas mais do que a sede, uma água espiritual, um pão espiritual, o próprio Deus alimentando o povo. E ali nós sabemos tudo isso, uma sombra da presença de Cristo no meio do povo dele. E aqui Deus manda serpentes para que o povo ali pudesse estar em um estado de morte. Agora eles estavam picados, eles estavam agora ali envenenados, já prontos para morrer. Então Deus mandou levantar no meio do arraial uma serpente. E a gente vê lá em João, capítulo 3, João, vamos lá, João, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Veja só, o próprio Cristo dizendo assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Por que Moisés levantou a serpente no deserto? Por causa da rebeldia do povo, da murmuração do povo. E o povo estava perecendo, o povo estava morrendo ali naquele deserto. E Moisés levantou aquela serpente para que quem olhasse para aquela serpente, ele seria curado, teria vida. E assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquela serpente prefigurava Cristo Jesus, e ele é quem dá vida, não foi a serpente, não foi o bronze, não foi o que foi erguido ali, mas o próprio Deus salvando o seu povo da morte, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O povo tinha que acreditar, crer que aquela serpente curaria eles teriam que olhar. E aí continua aquele versículo que todos nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a gente vê hoje o Cristo ali naquela serpente, aquele povo que murmurou, aquele povo que rejeitando o alimento espiritual, a bebida espiritual de Deus, agora estava perecendo no deserto. E eles tinham que crer que Deus poderia novamente salvá-los, para que eles pudessem ali ter vida. E ele continua aqui a jornada dos israelitas aqui. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Jeabarim, no deserto que está de frente a Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam
na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Vaeb em Sufá, e os vales de Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este canto: brota, ó o poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. No deserto partiram para Mataná, e de Mataná para Naaliel, e Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as quais dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos o seu país. Porém Seom não deixou passar a Israel pelo seu país, antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio e pelejou contra Israel, mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até ao Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou toda esta cidade dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até Armon. Pelo que dizem os poetas: vinde a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altares de Armon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Camos. Entregou seus filhos como fugitivo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, estarão destruídos, desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nó, e com fogo até Medeba. Então, assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que assim achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bezã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a pelejar com Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu dei na tua mão, e a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Veja só, aqui era um povo escravo. Quando eles estavam no Egito, eles não tinham contato nenhum com armas. Eles não poderiam ter nada de ferro para que eles não fizessem armas,
quem era escravo não tinha nada na sua casa de ferro, para que eles não fizessem assim armas. Eles eram um povo totalmente desarmados, era um povo totalmente desestruturados, porque eles não podiam se reunir, fazer ali reuniões no Egito, porque o faraó poderia imaginar que eles estivessem ali se reunindo para pelejar contra o Egito e tentar se libertar do Egito. Então era próprio dos escravos uma vida sem estar agregado, uma vida sem união, uma vida que não tivesse ali armas, eram desprovidos dessas coisas. Então, como é que um povo que era desunido, não eram unidos ali? A gente vê próprio quando ali um israelita agride outro e Moisés vem falar com eles e eles dizem: quem te pôs juiz no meio da gente? Vai matar-nos assim como fizeste com aqueles egípcios? Então você vê como eles eram. E um povo que não eram unidos, um povo que não pegava em armas, um povo que não batalhava, e agora você vê esse povo ganhando, esse povo lutando, conquistando, caminhando. Hoje, depois de 40 anos, esse povo é um povo guerreiro. Mas tudo isso foi Deus estabelecendo o ritmo de Deus, o modo de Deus, do jeito que tinha que ser feito. Deus estruturou Israel de uma forma que eles se organizassem, tendo Deus no centro da nação, Deus no centro de toda a estratégia deles. E todo o acampamento, como nós já vimos aqui, eram em torno do tabernáculo. Então tudo isso era uma forma de marchar, uma forma de caminhar, de avançar para a promessa que Deus tinha dado ao seu povo. Então Deus vai nos capacitando, Deus vai nos preparando a partir do momento que a gente vem confiando cada vez mais em Deus. Deus vem a nos deixar vulneráveis no deserto, para que a nossa confiança não esteja na nossa capacidade de estratégia, mas esteja na obediência ao Deus que caminha conosco. Então, de Deus fazer com que a gente fique vulnerável, entregue a Ele a nossa vida por completo. Já não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Eu sou uma nova criatura e assim é a nossa vida, para que Deus nos prepare para as batalhas, não uma batalha terrena, mas mais do que isso, uma batalha espiritual, que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta, ela não é carnal, mas espiritual, e elas só são discernidas pelo Espírito. Quem é da carne, feito Jesus diz ali, quem nasce da carne é carnal, mas quem nasce novamente no Espírito é espiritual. Então nós precisamos nos desarmar, nós precisamos confiar em Deus, sabendo que Deus tem as melhores estratégias para que a gente vença, para que a gente lute as lutas de Deus, porque as nossas armas não são desse mundo, mas são espirituais. Couraça da justiça, o capacete da fé, o capacete da salvação, o escudo da fé, a palavra de Deus, todas essas armas, elas são espirituais. Então, assim como Israel, assim como o povo de Deus foi marchando e conquistando, assim o povo de Deus hoje, a igreja do Senhor Jesus, olhando para o Senhor Jesus, sendo
suprido pelo Senhor Jesus, batalhe as estratégias com a estratégia de Deus. Vamos orar que nós não venhamos confiar na nossa força, na nossa capacidade, mas venhamos a confiar no plano de Deus. E assim como o povo de Deus ali no Egito foi obediente, destruindo todas nesse momento, né? Obediente aqui nesse relato, destruindo todo aquele povo, assim nós venhamos a ser obedientes também, eliminando da nossa vida tudo que é carnal e venhamos caminhar naquilo que é espiritual, porque já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento que nós temos tido aqui de leitura, de devocional, que nós venhamos todos os dias ler a Tua palavra, Senhor Deus, e orar, Te buscar, e compreendemos que o Senhor é santo e poderoso. Assim nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe e amanhã estaremos juntos aqui na leitura de Números capítulo 22. Que Deus abençoe você.